Muito boa noite. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Hoje estaremos trabalhando na segunda parte do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente na parte de instruções dos Espíritos. Rogamos a Deus que abençoe o nosso estudo, abençoe a cada um de nós, cada ponto de conexão dessa rede, que a luz de mais alto possa nos unir, nos irmanar e trazer a orientação e a proteção necessárias para o nosso tema, para a nossa vida, para que possamos aproveitar da melhor forma possível neste tema. Ainda hoje comemoramos o Dia de Finados, então aproveito para, em nome de todos nós, renovar os nossos votos de amizade, de amor, de afeto, por aqueles que compartilharam a vida conosco, que nos precederam no retorno ao mundo espiritual. Fica aqui o nosso abraço, a nossa consideração e a nossa lembrança. Que assim seja. A rigor, algumas pessoas chamam Dia dos Mortos, não é? E, bom, a gente, dentro da doutrina espírita, diz que a morte não existe. Então, não seria apropriado falar em Dia dos Mortos, Dia dos Desencarnados, ou então Dia dos Finados. Mas também, a rigor, não seria um dia no ano que nos faria prestar testemunho de reconhecimento àqueles irmãos e irmãs que nos precederam. Então, é um momento, é uma lembrança, é válido, e sempre com o pensamento de que a morte não existe e que a vida material é um momento de muito trabalho, de muita aprendizagem, de muitas realizações. Então nós rogamos força para que nós mesmos, ainda encarnados, tenhamos força, tenhamos discernimento para aproveitar muito bem esta encarnação e podermos, quem sabe, retornar à pátria espiritual justificados, felizes pelo trabalho realizado. Deus nos ajude a todos, encarnados e desencarnados, nessa tarefa diária, permanente, de progresso, de amadurecimento e de elevação em direção a Deus. Essa é a nossa meta, é a meta do ser humano, de tudo na natureza, né? Toda a criação é submetida à lei de progresso e a cada momento avança um bocadinho mais. Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje. Nós já viemos da semana passada, quando fizemos a primeira parte desse capítulo, e agora nós trataremos dessa parte, que é a segunda parte, que é dedicada às instruções dos Espíritos. São vários textos muito importantes, muito esclarecedores. Nada do que nós possamos falar aqui substitui a leitura desse capítulo inteiro, o estudo permanente desse capítulo, porque ele é um dos capítulos-chave para o nosso bom aproveitamento da vida enquanto encarnados. Nós que estamos saindo de uma etapa, de um mundo de provas e expiações, onde o mal predominou e, por consequência, as situações de dor e sofrimento que nos são muito comuns, as desigualdades, as doenças, as limitações,
tudo aquilo que caracteriza a nossa cultura e a nossa vida hoje no planeta Terra, e que é necessário termos uma chave de compreensão adequada para podermos, vamos dizer, navegar nesse oceano, sabendo para onde estamos indo e aproveitando os ventos, sejam eles quais forem. O navegador ele veleja a favor do vento, mas ele também veleja contra o vento, utilizando técnicas de navegação apropriadas. Então, nós, enquanto seres em desenvolvimento, vivendo a vida material e despertos espiritualmente para essa realidade, temos condições de ajustar as nossas velas para fazer dos ventos da vida o motor de impulsão do nosso progresso. E vento forte dá potência a esse deslocamento. Muitas vezes nós sucumbimos diante do sofrimento, diante das provas, diante das dificuldades. Muitas vezes temos, vamos dizer assim, somos arrastados por elas e acabamos perdendo grandes oportunidades de progresso e felicidade futuras. Então é do nosso maior interesse o estudo desse capítulo, a compreensão profunda desses postulados, para que não nos enganemos a respeito da origem do sofrimento e dos motivos pelos quais sofremos, e possamos extrair dessas oportunidades aquela energia que irá nos conduzir ao progresso. Então, começando, esses textos eles são muito bons, então eu vou procurar lê-los bastante, assim, algumas partes de cada texto, com ligeiros comentários, tentando extrair os, os ensinamentos mais importantes, mas recomendo a todos que possam, na medida do possível, fazer a leitura deste capítulo com muito cuidado, com muita atenção, estudando mesmo o capítulo, para que a gente possa internalizar esses ensinamentos. Então, o primeiro textinho é de Lacordaire, em Havre, 1863, Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O peso da carga é proporcional à força dos ombros. E outra, antes de encarnarmos, a grande maioria de nós que pôde estudar e escolher as linhas gerais dessa encarnação, nós mesmos concordamos e pedimos, muitas vezes, as circunstâncias que caracterizam a nossa vida. E muitas vezes, quando elas aparecem, a gente fraqueja, o esquecimento do passado, que é um tópico que já foi bem abordado na semana anterior, nos faz, muitas vezes, não compreender e sucumbir ao peso das provas. No entanto, aquele que tem fé, aquele que entende que essa força que chamamos Deus
é uma força sábia que possui todas as qualidades em grau máximo, entre elas a justiça e a sabedoria, Deus não coloca nada na nossa vida que não seja do nosso interesse. Há de se separar as causas atuais das aflições, também estudado na semana passada, das causas anteriores. Então, muitas vezes a gente traz uma vida já com uma carga de sofrimento e de experiências, provas fortes, mas pelo desleixo, pela falta de percepção, pela falta de consciência, pela falta de despertamento, muitas vezes, criamos mais problemas do que aqueles que já temos. Então, pela indisciplina, pela ambição, pelo orgulho, pela, pela agressividade, pela ira, pela falta de paciência, muitas vezes, nós agravamos esses problemas. Mas devemos saber que eles estão de acordo com as nossas necessidades e as nossas características. Então, sofrer bem é uma característica do espírito que passa pela prova. E sofrer bem quer dizer entender que o sofrimento está ali por um motivo e não à toa. E que se nós estudarmos esse motivo, nós poderemos remontar a causa desse sofrimento. E com resignação, quer dizer, sabendo que existe uma causa, ao invés de nos desesperarmos ou projetarmos a culpa em outras pessoas, em outras circunstâncias, né? Às vezes acusamos até propriamente a Deus, como se Ele fosse o culpado dos nossos problemas. Então, nós perdemos o foco. É necessário que a resignação nos dê essa coragem, essa responsabilidade pela nossa vida, procurando encontrar as virtudes que podem nos desenvolver aquilo que nós estamos trabalhando e, acima de tudo, a fé, a, a conexão, a sintonia com a vida superior, com a espiritualidade superior, com os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, que são seres muito mais desenvolvidos que nós, que se responsabilizam por nós, nos ajudam o tempo todo e que estão sempre dispostos a nos dar força e coragem e orientações. Agora, eles não podem fazer por nós aquilo que é da nossa responsabilidade. É como um pai e uma mãe que podem ajudar o filho a fazer o tema de casa, mas não podem fazer o tema pelo filho. Então, é necessário haver esse entendimento do que é da nossa responsabilidade. Então, bem e mal sofrer é aquele que sofre sabendo que existe uma causa, procurando essa causa, tendo resignação, tendo coragem, tendo fé e buscando a solução, e aquele que se entrega à lamentação, ou que se dá por vencido, ou então acaba, vamos dizer assim, desenvolvendo outros problemas para tentar compensar vamos dizer assim, aquela situação desfavorável. O segundo texto, atribuído a Santo Agostinho, obtido em Paris em 1863, chamado O Mal e o Remédio. Esse texto é engraçado porque eu já vi muitas pessoas ler o texto assim, o mal é o remédio. Não é? É o mal e o remédio. Né? Então, parte do texto, eu extraí aqui algumas frases. Olha só. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria. Não reconhecereis, pois, o seu amor, senão quando ele vos tiver adornado
o corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando a vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? No estado de desencarnados, no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé. O olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Veja, Santo Agostinho é muito profundo. Mas convém que a gente não se deixe levar por essa terminologia que é muito ligada à tradição religiosa que nos trouxe até aqui e que muitas vezes fala assim palavras que nos levam assim como se ter fé, é, é, olhar para o céu fosse algo assim que uma virtude passiva, em que eu, ai, coitadinho de mim, Deus olha para mim, coitadinho, me ajuda. Não é bem assim. É necessário que nós possamos amadurecer, que nós possamos entrar na idade adulta da razão e do discernimento. Nós precisamos amadurecer o nosso sentido espiritual e entender que a vida é um processo de aperfeiçoamento pessoal. Como diz o ditado, não tem almoço grátis. Todo o processo de progresso é estabelecido pelo trabalho, pelo esforço pessoal, pela dedicação, pela reflexão, pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento das virtudes que fazem parte da perfeição de Deus. Portanto, não nos enganemos com essa linguagem religiosa que parece assim que nós voltamos àquele estado primário, ingênuo, de achar que Deus, na sua bondade, vai fazer o nosso trabalho. Deus é infinitamente bom, sábio e poderoso. Ele poderia, e muitas vezes a sua lei, que é uma lei baseada na misericórdia, nos sustenta quando nós não temos sustentação. Mas não nos enganemos que existe uma parte ativa que cabe a nós fazer. Então, a fé não é uma fé morta, não é uma fé vazia, não é uma fé passiva. É uma fé viva. É uma prece, é uma oração viva. É necessário que, para isso, nós tenhamos preenchido os pré-requisitos anteriores da resignação, da compreensão de que o nosso sofrimento foi causado pelo nosso endurecimento, pelo nosso primarismo, pelos nossos erros, nossa falta de acerto, para sermos mais assertivos. Então, quando diz
que o remédio, existe o mal e o remédio. O mal é o nosso primarismo, vamos dizer assim, a nossa falta de capacidade de acertar, porque somos criados simples e ignorantes. Trazemos a consciência, que é a lei natural gravada no nosso espírito, a nossa consciência moral e liberdade. Então, à medida em que nós seguimos a nossa consciência, a tendência é projetarmos um futuro de harmonia, paz e felicidade. Quando nós enfrentamos dor e sofrimento, é sinal que nós erramos. Isso chamamos de mal, que vem a ser a ausência do bem. Então, é o mal. O mal causa sofrimento. Então, o texto é o mal e o remédio. Então, uma vez que nós já definimos o mal, qual é o remédio? Vamos recapitular. Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, veja o que quer dizer isso. Quer dizer, estou sofrendo, mas canto ao Senhor. Quer dizer, como dizia a introdução, nós seguidamente acusamos Deus de não cuidar de nós. Porque nós só concebemos um Deus se Ele estiver nos cobrindo de glória, fazendo as nossas vontades. Que nem hoje eu li uma frase muito interessante, dizendo assim: ninguém quer ouvir a tua opinião. Todo mundo quer ouvir a sua própria opinião na tua boca. Então, nós, muitas e muitas e muitas vezes, nós acusamos Deus pelos nossos próprios problemas. Nós não queremos saber o que Deus quer dizer para nós. Nós achamos que sabemos dizer o que Deus deve fazer, que no caso, nos cobrir de glória e nos dar todos os nossos desejos materiais. Então, até quando, veja bem, ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Quer dizer, a gente só reconhece Deus quando está tudo bem. Quando está mal, muitas vezes a gente recorre a Ele desesperado. Outras vezes a gente o acusa pelos nossos próprios problemas. Então, cantar a Deus no momento de sofrimento é esse reconhecimento da sabedoria, do propósito da lei que rege a vida. E que se sofremos é por algum motivo causado por nós mesmos. Porque essa lei perfeita, se nós acreditamos num Deus, né? Essa é a questão. Porque as pessoas não acreditam em Deus, então tá, não tem discussão. Nós estamos falando aqui para aqueles que acreditam em Deus. Então, se nós acreditamos em Deus, nós temos que acreditar num Deus que possui as virtudes em grau máximo. Portanto, se existe problema, o problema não é de Deus, é um problema nosso. E a maneira como ele, através da sua lei, utiliza para fazer o ajustamento, isso é da conta dele, não é da nossa. Agora, temos que reconhecer que existe muita sabedoria, porque ele nos dá liberdade e responsabilidade pelos nossos atos. E se por um lado não existem penas eternas, como nós já trabalhávamos na semana passada, visto da impossibilidade de alguém ser julgado eternamente por uma vida totalmente desigual que cada um de nós tem, uma única, né? Se nós não considerássemos a reencarnação. Então, se não existem penas eternas, por outro lado, existe responsabilidade pelos nossos atos. E temos liberdade. Então, se nós erramos muito, é natural que nós tenhamos que trabalhar muito pelo nosso ajustamento, pelo nosso progresso e para apagar a multidão de pecados ou de erros que deixamos para trás. Então, é necessário esse amadurecimento da nossa parte para, quando fala cantar, né?
Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, reconhecer, exaltar essa lei maravilhosa de justiça, de sabedoria que rege a vida, o anjo à vossa cabeceira, aqueles que nós nos referimos antes, o anjo guardião, nosso mentor, mesmo os nossos queridos familiares e espíritos simpáticos que nos precederam no retorno à pátria espiritual, e mesmo outros que nós não conhecemos, não nos lembramos. O anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Então, eles nos ajudam em dois aspectos. Um, nos trazendo confiança na vida, na lei, sabendo que se hoje estamos sofrendo, amanhã estaremos radiantes. Isso que Jesus quis dizer, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus é para ele. Quer dizer, aquele que sofre bem, que amadurece, que tira do sofrimento os elementos de progresso, esse acaba voltando à sua verdadeira pátria, justificado, feliz, alegre e com um avanço expressivo. Então, por um lado, os nossos anjos guardiães nos dão essa esperança, essa visão, nos dão essa, vamos dizer assim, essa coragem, e ao mesmo tempo eles nos mostram o caminho, eles nos intuem o caminho. É lógico que ele não vai aparecer na nossa frente e diz, vai por aqui, mas ele nos coloca essa ideia na cabeça. Que nós temos muitas ideias, nós não sabemos ainda muito bem discernir quando é o nosso anjo que está falando ou quando é um espírito obsessor querendo nos encaminhar para o equívoco. Portanto, é necessário que a gente cultive a elevação espiritual, a sintonia vibratória superior, para podermos estar o mais possível em contato com os nossos mentores e termos mais fartamente essa orientação que nos dá coragem e que nos mostra o caminho, nos intui a maneira de suplantar aqueles problemas. Agora, muitas vezes nós queremos que eles nos mostrem o caminho que nós queremos, mas eles nos mostram um caminho possível. Portanto, se eu estou aqui na Terra trabalhando alguns resgates e, na verdade, eu tenho a pretensão de ser rei, de ser o vencedor de tudo e quero simplesmente dominar o cenário, não tem o meu mentor, o meu anjo guardião, não tem como fazer esse milagre. Ele pode me ajudar a resistir ao mal, a equalizar a situação, a ter uma vida correta, digna, me dá força, me dá resignação, me dá coragem. Agora, se o meu objetivo é ser o maioral, bom, muitas vezes não vai fechar aquilo que eu quero com aquilo que os meus mentores podem me oferecer. Está em nós essa capacidade de ler a vida através dos sinais que ela nos dá a cada momento. E não nos deixar nos enganar com essa visão ingênua, achando que Deus vai fazer tudo que compete a nós. Ele vai nos ajudar, vai nos dar proteção, vai nos dar orientação, vai nos dar apoio, mas cabe a nós fazer a nossa parte. Então, esse é o remédio. A fé e a oração nos colocam no caminho para a solução dos nossos problemas. Porque cada problema é um problema e tem soluções variadas. Agora, a fé e a prece nos colocam em sintonia com a vida, com os nossos mentores, e cada caso será tratado de acordo com as suas necessidades. Muito bem, passamos então ao outro texto. A felicidade não é deste mundo,
É um texto de François Nicolas Madeleine, Cardial Morlot, Paris, 1863. São 4 espíritos que escreveram esse texto. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão desejadas. Uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades que se lamentam amargamente da sua condição de ser. Na realidade, todo mundo, por mais que a pessoa tenha, ela está sempre olhando para frente, está sempre querendo mais. Então, daqui a pouco, se a gente olhasse para as pessoas que têm menos do que nós teríamos muito mais conforto. Mas frequentemente nós olhamos para as pessoas que têm mais. Então a gente está sempre desejando mais. E a nossa vida na Terra, ela pode ter momentos felizes, pode ter épocas em que a gente é menos dado ao sofrimento, a problemas. Mas é sempre um, uma, uma alternância. E mesmo as pessoas com todas essas condições, com dinheiro, com saúde, com juventude, mesmo essas pessoas vão encontrar dificuldades e problemas. Então, a felicidade, ela não é deste mundo. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Ora, essa afirmação é devido à característica do nosso planeta. Ele será, e ele já está mudando. Nós estamos dentro do movimento espírita muito influenciados nessa questão maravilhosa que desde 2010, segundo a psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Pereira Franco, informou que o mundo de regeneração já tinha começado. Ainda está no início, mas é uma mudança significativa, porque nós já passamos de mundo primitivo a mundo de provas e expiações e entramos agora, estamos a recém no iníciozinho do mundo de regeneração. Ainda passaremos pelos mundos superiores e os mundos felizes, que são os mundos totalmente espirituais. Então vejam, hoje o nosso planeta ele é um lugar ainda que existe muita desigualdade, muito sofrimento, muita dor, doença, envelhecimento, ganância, violência, ainda está entre nós. Mas, à medida que o tempo for passando, o amadurecimento da nossa civilização, da nossa cultura, o ingresso de novos espíritos, como nessa transição planetária, como chamamos, né? É uma das características, a encarnação de espíritos que já são de mundos superiores e vêm aqui dar uma força para nós. Então, pouco a pouco, a Terra se transformará num lugar de maior alegria, maior paz. Na verdade, o mundo de regeneração é o descanso após a longa noite de dor do mundo primitivo e de provas e expiações. Então começa agora um período que tende a trazer uma pacificação, um equilíbrio maior, que por si só já é um grande progresso. Mas ainda estaremos sujeitos ao envelhecimento, às doenças e aos problemas
relacionados à sobrevivência, à nossa vida de maneira geral. Mas existem no universo, esse universo infinito, muitas moradas. Há muitas moradas na casa de meu pai. E essas moradas, muitas delas já se encontram nesse estágio. Então, a Terra especificamente ainda não é uma escola para alunos do nosso nível. Então, nós não esperemos a felicidade nesse mundo, não é? Mas esperemos poder merecer irmos a um mundo mais avançado ou então participarmos ativamente, juntamente com o nosso próprio processo de aperfeiçoamento, na transformação desse querido e lindo planeta que é a Terra, num mundo de regeneração, um mundo superior, onde possamos todos viver num futuro não muito distante, uma condição bem melhor, onde nos aproximaremos de ser o paraíso que a Terra está destinada a ser. Muito bem, nós temos que andar, né, porque é um capítulo muito comprido, por isso que eu disse, a gente vai pensando os textos e recomendo a todos a leitura desse capítulo de uma forma bem cuidadosa. Nós entramos então num novo texto, que é o texto de Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, de 1863. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Hoje é um dia de grande significação para esse texto. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Dramático, né? Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia providência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aqueles que delas se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos disse que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, que por nada as esperanças da vida futura, que já preferis às da vida efêmera,
que arrastais sobre a terra. Vou ler de novo essa frase. Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e, e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita Paris, 1863. É importante ressaltar que o Espiritismo, muito embora consiga nos dar essa esperança no futuro e essa visão realista da vida maior, ela não tira a dor da separação. Essa dor vai existir sempre. Não existe remédio para isso. Alguns espíritas sofrem perdas e eles achavam que, pelo conhecimento da doutrina, eles seriam poupados da dor por compreenderem a continuidade da vida. Mas nada nos prepara para a separação dos nossos entes queridos. Portanto, a dor existe, não nos confundamos. Nós sentimos a falta dos nossos entes. Nós sofremos com a sua perda do convívio permanente. Mas existe a consolação de que existe o reencontro, de que continuam vivos e que provavelmente estão mais felizes do que nós, porque já estão na nossa pátria verdadeira, nos aguardando. E se nós honrarmos a vida, honrarmos os nossos princípios, a nossa consciência acima de tudo, nós certamente teremos as melhores condições de os acompanhá-los quando for a nossa vez. Agora, se porventura estejamos em níveis diferentes após o nosso desencarne, bom, essas diferenças teremos que reparar, porque muitas vezes o aproveitamento é desigual. Nós nos reencarnamos entre pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar espiritual. E estamos todos mais ou menos nas mesmas condições e vivemos em faixas semelhantes. Nós que temos simpatia, temos afinidades. Então, ao natural, nós nos reencontramos. Agora, quando algum de nós, por percalços do caminho, se desgarra, comete deslizes muito grandes, então, aí mesmo no plano espiritual, diferenças vibratórias nos separam. Mas ainda assim, existe a possibilidade do reencontro, do progresso, quando ele ocorrer. Então, a dor da separação existe e vai existir sempre. A perda de um ente querido é um buraco que se abre em nós
que não tem, não fecha, ele cicatriza, mas permanece aberto. Ele cicatriza as bordas, ele é um buraco em nós. Mas a fé no futuro nos dá confiança, nos dá resignação, nos dá coragem e nos dá esperança para o reencontro. Se fosse um homem, agora vou para um outro texto, se fosse um homem de bem, teria morrido. Texto atribuído a Fenelon, foi obtido em Sens, em 1861. O nome do texto é Se fosse um homem de bem, teria morrido. Isso é uma frase comum, né? A pessoa, quando uma pessoa tida como má escapa de um perigo, né? A pessoa diz, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, olha só o que ele fala. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. E frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa vida espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, 1861. Então, a gente não sabe, a gente não pode julgar algo que a gente não compreende. Muitas vezes a morte é uma libertação para um espírito que cumpriu o seu compromisso. E a permanência é para um espírito que está em um outro momento. Então, existem muitas variáveis, muitas circunstâncias na vida de cada um, que ora temos vidas mais curtas, ora vidas mais longas. E excetuando-se aquela possibilidade de nós tirarmos a própria vida, que é sempre um grande erro, nós temos que aceitar o tempo que é determinado. Lógico, nós não nos colocamos em risco, nós trabalhamos sempre a favor da vida, com cuidado, com precaução, para não sermos colhidos por descuido, por indolência. Tem pessoas que acham, não, eu só vou morrer quando for a minha hora. E aí dirigem acima da velocidade, alcoolizados, se colocam em lugares perigosos, achando que estão imunes a todo mal. E não é assim. Nós precisamos viver coerentemente. Os tormentos voluntários. Texto de Fenelon, Lyon, 1860. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais. Ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é hábito de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja e que não tem. Que sabe se contentar com o que tem e que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si em lugar de olhar acima. Verá sempre essas pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e acalma
no meio das tempestades da vida, não será felicidade? Fénelon, Leão, 1860. Desculpa, eu vou tomar um chimarrão aqui que a minha voz já começou a falhar. Próximo texto, a infelicidade real. Texto atribuído a Delphine de Girardin, Paris, 1861. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer o seu caráter múltiplo. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me, se o acontecimento mais feliz para um momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me, se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz que não pode dar nem a glória nem o progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que a sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. A infelicidade real. Então, é muito simples. Muitas vezes as coisas maravilhosas que nos acontecem, que nem um exemplo, a pessoa ganha na loteria esportiva, ganha uma fortuna, e essa fortuna leva à dor, ao sofrimento, ao isolamento, à briga dos familiares, à entrada num monte de práticas que ele não tinha antes. Então a pessoa acha no primeiro momento que ganhar a fortuna é um grande bem. Na verdade, as consequências são muito ruins. E outra pessoa que, por consequência, às vezes acontece dos nossos mentores nos frearem, nós estamos perigosamente perto de cometer muitas bobagens, nossos mentores dão um jeito de nos frear. Nos quebram uma perna, por exemplo. E aí a pessoa fica 45 dias de cama. Naqueles 45 dias de cama, ela tem muitas ideias, ela revê a sua vida, ela toma outras. Então, aquela perna quebrada, que no primeiro momento foi uma coisa muito ruim, mas a consequência é boa. Então, a infelicidade real é aquela que se mede pelas consequências. Então, muitas vezes, onde a gente vê o mal, existe o bem, e onde a gente vê o bem, existe o mal. Depende do ponto de vista. Vocês perceberam que todos esses textos, né, que são a parte das instruções dos espíritos, são todos textos trazidos por espíritos desencarnados. E como eles são rigorosos conosco, sempre nos tratam de cegos, de pessoas que não enxergam a realidade. Por quê? Porque eles estão diante da realidade maior, olhando para nós, cegos na vida material, cheio de ilusões, com esquecimento do passado, muitas vezes não percebendo que somos espíritos imortais, regidos por leis muito maiores do que as leis materiais. Então é necessário que o ser humano amadureça ao ponto de despertar, é o termo que a gente usa, despertamento. O espírito imortal despertar e perceber a vida de um enfoque do ponto de vista maior, como é o enfoque de Jesus, por exemplo. Jesus sempre nos fala a partir desse ponto de vista. E nós, frequentemente, mesmo muitas vezes dentro da doutrina espírita, conhecendo muitas leis, a gente acaba por cair nessa armadilha de julgar as coisas
pelo ponto de vista restrito da matéria. Então, os espíritos são muito rigorosos conosco, estão sempre nos chamando a atenção para isso. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Uma pergunta. A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Suportais frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que diz tem necessidade? E se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Então, aquelas pessoas que fazem promessas e se martirizam, isso antigamente era mais comum. Ainda tem muitas promessas hoje. As pessoas acham que se expondo ao sofrimento eles agradam a Deus. A única forma de agradar, vamos dizer, a lei é quando o nosso sofrimento se reverte em benefício para o próximo. Porque uma pessoa que tenta sofrer para agradar a Deus é um egoísmo vazio, né? Segundo a orientação dos espíritos. Agora o nosso capítulo termina com algumas perguntas que a gente vai procurar fazer rapidamente. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Quer dizer, a gente pode tentar ajudar o próximo, ou a gente tem que deixar as pessoas sofrer para aproveitar, né? Então, nós temos que perceber, tentar ver se Deus não colocou em minhas mãos um meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova, também como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Isso está mais ou menos relacionado com aquela passagem que Jesus falou: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que é o responsável pelo escândalo. Quer dizer, nós vivemos num mundo de provas e expiações, com as consequências de provas e expiações. Então, é necessário que venha, é necessário ter sofrimento, porque esse sofrimento é uma consequência das nossas imprevidências do passado. Mas aquele que causa hoje escândalo, esse vai se haver com a lei novamente. Então, é necessário que nós façamos sofrer, que nós façamos cessar o sofrimento. E se está em nossas mãos ajudar alguém, nós estamos cumprindo a lei, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, se alguém está sofrendo e eu posso ajudar, eu devo ajudar. Porque eu estou ajudando essa pessoa, eu estou reparando os meus próprios equívocos, eu estou apagando os meus erros com créditos de bem, e estou contribuindo para uma sociedade mais justa, dessa forma, projetando uma sociedade mais feliz e mais harmônica no futuro. Então, sim, devemos ajudar os nossos irmãos em sofrimento. Outra questão: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Isso aqui é eutanásia.
Então, o Espiritismo, para ser bem objetivo, o Espiritismo é contra a eutanásia. Por quê? Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, se não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. É o mesmo princípio do aborto, né? O materialista, ele não entende de outra maneira, ele quer apreciar o fim de quem está sofrendo e quer evitar a vinda de quem vai vir para sofrer, quem tem problemas físicos de saúde, anencefalia. Essa visão materialista, ela tem a sua lógica, mas ela é equivocada diante do espírito, diante da vida maior. Porque o espírito que renasce com a anencefalia, por exemplo, ou o espírito que está desencarnando por uma doença grave, tanto o aborto como a eutanásia estão evitando que esse espírito filtre na matéria os seus desequilíbrios e tenha o amadurecimento ajustado de acordo com as experiências, porque nada existe por acaso. Então, essa visão ela é muito materialista, a gente entende a sua lógica, mas sob o ponto de vista da lógica espiritualista, da lógica da vida maior, eles são inconcebíveis, não, estão equivocados. Questão 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre o campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Resposta: que o homem se mate ou se faça matar. O objetivo é sempre de abreviar sua vida e, por conseguinte, há suicídio de intenção, senão de fato. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício da sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. A última pergunta é muito semelhante a essa. Quer dizer, o homem que se expõe a um perigo para salvar a vida, sabendo que ele sucumbirá, se isso não é um suicídio. Aí a resposta de São Luís é o seguinte: do momento que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento é abnegação. Se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo, então esses sofrimentos são proveitosos. Queridos amigos e amigas, chegamos ao final desse capítulo. É um capítulo muito importante, mais uma vez eu ressalto. Vamos ver como é que estamos aqui. Nós estamos um pouco atrasados, né? Esse capítulo é muito longo. Vamos ver aqui nossos amigos: Ângela Feijó, boa noite. Vanessa Moura, Rosalind Schneider, Lorete Francisca Tomazelli, a Tânia Maria Ribaschi Fogazzi, Mirtes Optes, Vladimir Fogazzi, Edela Michel, que Deus abençoe a todos nós. Maria Ivete Veleri Pimentel, oi Ivete, tudo bom? Nilva Becker Barbakov, Cláudia Roldo, Iracema Spanenberg, Marinê Sival, Kátia Peixoto, Maurício Ferreira, boa noite, meu brother. Regina de Farias Optes, boa noite. Sérgio Rosa, parabéns pelo aniversário recente, Sérgio. Fábio Tavares, boa noite, Pedro Paulo e demais internautas que estão assistindo essa live. Muita paz para ti também, Fábio, e para todos. Nós agradecemos a atenção, a paciência de todos, rogando a Deus que abençoe a todos nós, que nos ilumine, que nos dê as melhores condições para que possamos
refletir, reflexionar a respeito desses conteúdos e isso servir, né, de elemento de progresso, de amadurecimento e de vida nas nossas vidas. Que Deus abençoe todos os nossos esforços, que tenhamos uma excelente semana e convido a todos para a semana que vem estarmos juntos mais uma vez. Boa noite, muito obrigado.